Em primeiro lugar, eu quero agradecer a meu Deus, do qual há 45 anos eu conheci. Quero, junto com vocês, me expressar de uma forma tão grata que eu tenho a esse Deus de hoje, quase 65 anos de idade, a me adentrar nesse púlpito aqui, nesse lugar santo, para compartilhar com vocês algo tão relevante, mas tão importante, de um valor inestimável, que é honrar, respeitar, dar valor àquela pessoa, àquele ser que ele teve tanto carinho para vir a este mundo, sem às vezes nenhuma perspectiva. Mas eu quero dizer a todos vocês que a graça do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, para mim, hoje à noite é um privilégio de estarmos mais uma vez diante de um povo de Deus, diante de filhos e pais, do qual todos nós somos filhos, mas nem todos são pais. E para que você seja um pai, precisa que você seja um filho. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos e amigos, nesta noite, esse tema tão importante, que está no capítulo 6 de Efésios, de 1 a 3, e eu alongo até mais o 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis vossas iras, provoqueis temores, não provoqueis discórdias a seus filhos, porque você pode alcançar a misericórdia de Deus aos vossos corações. Mas quero me deter numa frase primeiro de uma pergunta. Quem aqui é filho? Levante as mãos. Só quem é filho. Só quem é filho. Só quem é filho. Tem gente que não é filho, não? Você é filho, meu irmão. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Mas para que esses filhos se tornem um pai capaz de ensinar ao seu filho, precisa que ele seja pai. Como é que eu vou ser um pai se eu não sou um filho? E nessa noite eu quero deter sobre, primeiramente, aos pais. Como é que você quer exigir do seu filho que ele seja bonzinho, que ele seja honesto, que ele seja obediente, que ele seja um cara de uma responsabilidade, de um caráter, de uma reputação no meio de uma sociedade, do qual você é um pai que não dá a este exemplo ao seu filho? Como pode você ser um filho no meio de uma família que os pais vivem se degradando, se destruindo, se desrespeitando, mas quer exigir que seu filho seja alguém muito importante?
Eu tiro isso, meus queridos, por mim. Eu tenho 45 anos que, graças a Deus, Deus me deu essa linda mulher para mim. A minha linda é porque eu chamo ela que é linda, mas eu tenho outras mulheres muito mais lindas por aí, mas a minha linda é porque ela é a que Deus me deu. Por quê? Deus me deu esta mulher, me incumbiu essa responsabilidade em minhas mãos, em minha capacidade, a minha pouca incapacidade que eu tinha, para mim construir uma família. E aí começou, chegando o meu primeiro filho, chegando o meu terceiro filho. E como eu teria esta capacidade ou essa maneira fácil de eu ensinar meu filho como ele deveria ser um cidadão de bem? Mas pela graça do Senhor, Ele concedeu justamente eu conhecer esta palavra, da qual eu, com pouca instrução e entendimento, comecei a extrair dela algo que eu estava precisando, que eu estava necessitando, para ensinar, para mostrar a meus filhos o caminho que deves andar. Lá em Provérbios capítulo 22, se eu não falo a memória, Provérbios 22, e o versículo 6, pode confirmar na sua Bíblia, se não for, mas é mais ou menos isso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele tiver também pai, quando ele se tornar um pai, quando ele se tornar um adulto que tenha conhecimento do que é a vida, ele também possa passar para os seus filhos. O nosso tema aqui diz que honra teu pai e a tua mãe. Mas como é que um filho pode honrar o pai e a mãe se o pai e a mãe não transmite honra, não transmite respeito, não transmite aquilo que Deus tem para com aquele seu filho? Mas para que isto aconteça, precisa que o homem de Deus, ele tenha respaldo dentro da sua própria vida, que Deus está com ele, que ele anda com Deus, que ele serve a esse Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e o versículo 7, tem uma recomendação muito importante para nós pais. Diz assim: as inculcarás aos teus filhos, e dela falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se. Faz isso. Inculca na mente do teu filho algo que Deus tem para melhor para a vida dele. Aonde tu andas, onde tu for, quando tu levantar, quando tu se deitar, não esquece de fazer isto. Para quê? Para que nós possamos ter uma sociedade de amanhã, um futuro de amanhã promissor,
de uma sociedade de homens e mulheres que respeitam seus pais, que honram os seus pais, que sabe o que está fazendo. Aí às vezes ficamos colocando culpa nas autoridades, colocando culpa na igreja aos seus líderes, porque meu filho é assim e assado. Eu tive um privilégio maravilhoso, porque comecei a criar meu filho primeiro dentro de um santuário da Igreja Batista aqui em Parnaíba. Esse privilégio não é todo mundo que tem, mas só que Deus tem dado a todo mundo a oportunidade, e muitos não têm aproveitado esta oportunidade de criar os seus filhos dentro de um ambiente saudável, gostoso e amável. Muitos não querem, rejeitam. Eu tive esse prazer, essa alegria de, junto com minha esposa, criar os nossos 3 filhos, Paulo, Keila e Airla, dentro de um santuário da Igreja Batista aqui em Parnaíba, dando testemunho, mostrando que a verdade é o primeiro fundamento da nossa vida cristã, da primeiro fundamento da nossa vida como ser humano. Nunca botei culpa, e não vou botar nunca culpa na sociedade, nos governantes, em A e em B, não vou botar culpa, porque cada cidadão, cada homem, cada mulher, Deus deu uma responsabilidade a cumprir. A cumprir é ensinar os seus filhos no caminho que deves andar. É ensinar como ele pode ser um homem no futuro de grande respeito, responsabilidade, honrado, de caráter. Agora eu quero me voltar para os filhos. Eu quero me deter um pouquinho agora, vocês que é filhos, que ainda não são pais. Vocês filhos que ainda não são pais. O versículo que o Paulo leu, que vocês lembram, nós lemos, ele chama muito a atenção, que ele vai logo de cara assim: vós filhos, sedes obediente ao vosso pai, sede essa criança, esse jovem, esse filho que ainda não é pai, obediente a seus pais, porque ele vai lhe ensinar, ele vai lhe mostrar como você deve andar, como você deve ser um pai, como o seu pai é. Eu não tenho muito esta característica de dizer que o meu pai me ensinou totalmente dentro dos padrões bíblicos como era que eu poderia ser um pai. Mas como ele era um homem de pessoas de boa reputação, com pouco conhecimento da palavra de Deus, ele mostrou a mim como eu seria um pai para criar os meus filhos com honestidade, com respeito, e acima de tudo honrando
Meus queridos, nós estamos em um meio, uma sociedade, o Paulo acabou de falar, que há o respeito, a falta de reverência, a falta de comunhão, a falta de sensibilidade aos mais velhos, aos pais, às autoridades, estão indo pelos ralos das ruas, estão se dissolvendo sem nenhum valor. Mas uma coisa eu quero deixar para vocês. Quero deixar como um testemunho vivo e aqui presente a dizer para vocês. O respeito, a honra, o caráter não se compra com dinheiro. Nada compra isso de você. É um presente que Deus deixou para cada um de nós como filhos, para que o Pai tenha prazer, orgulho, satisfação de dizer: este é meu filho, como Deus disse com Jesus Cristo. Esse é meu filho amado. Este é meu filho amado. Ah, meus queridos, eu tive assistindo uma reportagem nessa semana. Eu tive aí uns 15 dias quieto em casa, eu tive assistindo uma reportagem devagarzinho. E eu vi uma reportagem que me chamou muito, assim, me comoveu demais. De um pai chegar para um filho e dizer: meu filho, eu estou morrendo. Eu queria que você me desse um pedaço de um pão. Porque não tenho condição de sair para pegar. E o filho olhou para ele e disse: que você morra. Que você morra. Não tenho nada a ver com isso. Me doeu assim, eu desliguei logo a reportagem, eu desliguei e fiquei pensando: quantos filhos tem aí jogado, justamente porque os pais não deram um bom testemunho a seus filhos, e seus filhos estão retrucando a esta ingratidão, porque não tem o Senhor Deus nos seus corações, não tem Jesus na sua vida, não tem transformação de vida. Aí ele quer realmente dar o troco, porque ele acha que aquilo é realmente um prazer para ele. E dentro desse contexto, existe-se um ser tão terrível que se chama Satanás, que fica batendo palma quando acontece isso na vida do ser humano. Quando isso acontece na vida de um pai para com um filho, o inimigo fica satisfeito. Agora você quer ver ficar feliz, alegre, contente, é Deus quando vê um pai abraçando seu filho, abraçando e beijando seu filho, dizendo: meu filho, eis que estou aqui contigo. E o filho, tão rebelde que é, mas naquele momento ele se aquebranta e diz: papai, me perdoa. Papai, eu estou aqui. O que é que o senhor está precisando? O que é que o senhor está querendo? Conta comigo. Conta comigo. Ah, meus queridos,
Que palavra doce, amável e gostosa, quando você recebe de um filho uma palavra dessa: Pai, conta comigo, Pai. Conta comigo, Pai. Eu não desisto de você, Pai. Você pode não ter prestado, mas hoje eu estou contigo. Hoje você está realmente me buscando e eu estou aqui, ombro a ombro para contigo, Pai, para seguir essa jornada, que mais dias ou mais um dia, hoje já sou ou você, um pai como o Senhor. Dá exemplo, ser honesto, ser aquele pai que Deus pode realmente abrir os braços e abraçar. Eu nunca, irmãos, eu esqueço daquela parábola do filho pródigo. Aquilo ali dói no coração, irmã, quando a gente vê aquele pai que nunca se acomodou, nunca esqueceu, nunca deixou de olhar para o caminho aonde o filho tinha seguido, por causa da sua desobediência. Mas dentro daquele jovem, meus queridos, algo ficou plantado de exemplo daquele pai que deu aquele filho, que lá nos lamaçais dos porcos, lá naquele coxo comendo com os porcos, ele lembrou do seu pai, dizendo: ai, como é bom estar com meu pai. Os empregados deles comem do melhor junto com meu pai. E por causa da minha desobediência, eu estou aqui, penando, sofrendo, comendo migalhas. Eu lembrei disso. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou pedir perdão a ele e vou estar com ele. Faça isso, filho. Antes que você seja um pai ainda, não deixe para você ser um pai para conhecer essas verdades, não. Seja logo conhecer dessas verdades, porque no dia que você for um pai, ser um pai, Deus colocar essa honra e essa glória a ti, a ser um pai, você tem dentro de você esse gozo, essa alegria de dizer: hoje eu sou um pai e eu sou feliz com meu filho, porque vou ensinar ele o caminho que meu pai me ensinou, o caminho que leva para o céu, o caminho que conduz para a vida eterna. E meu filho vai sofrer aqui nesse mundo, vai como eu sofri, vai como meus pais sofreram, porque Jesus disse: enquanto nós vivemos aqui, existe perseguições, existe barreiras, existe angústia, porque Satanás está ainda neste mundo, ainda premeando por meio da sociedade. Mas hoje o Senhor Deus tem misericórdia de nós e mandou Jesus Cristo, seu Filho, para que Ele pudesse nos mostrar o valor que tem um pai. Tudo que Jesus Cristo ia fazer, Ele dizia: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E tudo que Deus, Jesus Cristo, pediu, quis, realizou, porque Ele estava debaixo da proteção do Senhor. Jesus Cristo como Deus, mas estava sempre debaixo daqueles mandamentos do mestre, do seu pai. E ele sempre dizia: Pai, seja feito a tua vontade. E quando ele dizia isto, a vontade de Jesus Cristo era realizada, porque Deus honrava o seu Filho. E nesta noite eu quero deixar esta palavra a você, filho.
que ainda não é pai. Você, filha, que ainda não é mãe. Porque para mim, o papel do pai, o papel da mãe, é um papel de uma importância insignificante. No versículo que nós lemos, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não existe pai que não esteja uma mãe. Não existe uma mãe que não exista um filho. Então é um elo, é uma aliança, é algo que Deus fez que ninguém pode quebrar. O mundo pode querer quebrar, mas não quebra, porque esse elo que Deus fez para com a família, lá criando Adão e Eva, até hoje ele permanece com firmeza, com dedicação, com honradez e sempre fazendo todas as promessas que Deus fez para com o homem, ele está cumprindo. E ele quer cumprir para contigo. Que tu seja um pai, que tu seja um filho, que tu seja um pai, que tu continue a família nas mãos de Deus e que ninguém arrebata das mãos dele, porque ele é o centro da família. Meu pai dizia uma coisa interessante: meu filho, um cordão de 4 dobras, ninguém quebra. Um cordão de 4 dobras, ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar. Vou contar só um exemplo aqui de um amigo, para me encerrar. Quero dizer o seguinte: existia um cidadão aqui no estado do Ceará, e isso ele fez pessoalmente, eu acho que já copiando de outros personagens. Ele e 12 filhos. Os 12 filhos tinham o mais velho e até o mais novo, e um destacavam no meio de alguns, rico, poderosos, ignorante, como é que a gente chama? Bombar, né? Bem forte, né? Isso, aquele cara que podia botar 3, 4 debaixo do braço e não era nada. E o seu velhinho pai estava no leito da enfermidade já para morrer. E ele viu que ia deixar muita herança para os filhos. E um dia ele chamou cada um e disse: me tragam uma varinha X, cada um da mesma madeira, da mesma grossura. Tragam para mim. Eu quero que você esteja aqui ao meu redor, que eu estou partindo. Mas eu quero deixar um exemplo para vocês, como vocês poderão superar as necessidades, a adversidade desse universo. E cada um trouxe. Não sabia para quê. E ele pegou e deu para o mais novo, e os mais todinho aqui pegou o mais novo pegou, era tão franzino, tão frágil. Disse: meu filho, quebra essa varinha todinha, quebra, bem quebradinha. E ele pegou e quebrou todinho, deixou só o bagaço no chão. Aí chamou todos eles, me dê as varinhas todinha, agora vocês amarram
o fechinho de vara. Quem é o mais forte aí? Quem é? Irmão Herbert? Ah, irmão Herbert, é você que é o mais forte, né? É não? Olha o nosso professor aqui. É o pastor da igreja é o mais forte aqui. Quebra, menino, esse monte aqui. Quebra. Ele gingou. Foi lá. Veio cá. Botou força. Eu acho que fez calo na mão. Não quebrou. Os 12 pedacinhos juntinhos. Não quebrou. E ele chegou para os filhos já na hora de partir. Ele disse: meus filhos, se vocês estiveres unidos como eu uni vocês como uma galinha que une os pintos debaixo das asas, jamais nenhum gavião pode comer um pinto, não pode nem triscar em um pinto, não pode triscar em nenhum de vocês. Mas se vocês desbandeirarem, se vocês desonrarem o conselho que o Pai de vocês estão dando, neste momento eu estarei partindo, não estarei mais com vocês, mas esse exemplo fica com vocês. Sejam unidos em um só propósito, em uma só caminhada, em uma só pensamento de obediência, respeito e honradez, e vocês serão bem-sucedidos. Isto fica a palavra de vocês, de mim para vocês hoje, igrejas. 65 anos eu estou completando já, mas logo, e eu quero daqui mais uns 60 anos ver essa igreja com jovens unidos, respeitosos, honestos, felizes, dizendo: glória a Deus, porque Deus tem me dado honra, e eu honro a meu Pai, honro a meus pastores, honro a meus líderes, honro a sociedade e honro todas as autoridades que Deus concede aqui na terra, porque precisamos fazer isso em nome de Jesus.